purificação. O que é, o porquê e como solucionar. Olá, irmãos de luz. Sejam bem-vindos ao Livre Azuis. Gratidão. No vídeo de hoje, compartilho com vocês o que me ajudou a mudar o meu olhar sobre o fenômeno da purificação. Reconhecendo a existência da montanha, somos capazes de retirá-la do nosso caminho. Nós somos seres espirituais experienciando a vida em matéria. Primeiro, recebemos nossa alma. Depois, nossa consciência. A união da alma e consciência forma o nosso corpo espiritual, representado pelo elemento fogo. A nossa alma é a partícula divina que há em nós. É um pedacinho da alma do Supremo Deus, que é a consciência original, que é amor incondicional. Já a nossa consciência, também chamada de mente, é o resultado do acúmulo de realizações e experiências de todas as vidas que nossos ancestrais, antepassados, nossos pais e nós vivemos. A união dos elementos água e terra constitui o nosso corpo físico. Quando há junção dos corpos espiritual e físico, há vida em matéria. Dentro de cada um de nós está a essência e a consciência do Criador maior, que é Deus. Ele nos criou no mundo espiritual, nos deu a vida no mundo material e nos deu o livre-arbítrio. Você é livre para fazer e ser o que e quem você quiser. Mas como vocês já devem saber, Deus é muito bom. E sendo assim, usou a sua criação, o homem, como canal da verdade divina à própria humanidade. Ele nos criou, nos mostrou a verdade divina das leis universais e do amor incondicional e nos deixou viver. Aí a gente viveu e errou. Deus perdoou. Depois a gente errou mais e Ele perdoou. E por aí foi. Mas nesse processo a gente se perdeu no viver e foi esquecendo de Deus. Fomos deixando o ego, o apego e o materialismo nos guiar, ao invés do amor, que é Ele. Resultado da história, nós nos afastamos de Deus. Esquecemos com o passar dos anos da lei da natureza, que é a lei do universo, a verdade divina. O pensamento materialista, que coloca a matéria acima de tudo, limita a visão e a existência da gente. Agir segundo a nossa própria vontade, movido por egoísmo, acreditando apenas naquilo que vê, leva o ser humano a errar e a permanecer no erro. Sem visão, sem fé e sem Deus na direção. Isso tudo criou muita desarmonia à ordem mundial, muito desequilíbrio ao ecossistema do planeta e consequente caos, desarmonia e infelicidade ao ser humano. A verdade é que o homem adoeceu nesse processo de se descobrir como ser humano, se afastar de Deus e tentar viver colocando a matéria antes do espírito. A gente adoeceu. Perdeu energia vital focando na ciência material antes da ciência espiritual. É só olhar ao seu redor. Estamos no futuro. O futuro é agora, porque só no presente que as coisas acontecem. Essa é a realidade do mundo material. E já que estamos aqui agora, vamos ser pessoas do presente e fazer valer a vida e o viver. A humanidade tem solução. Você tem solução. A chave é entender o que nos impede de ser o que nossa essência é.
O que te impede de ser sua melhor versão e ver e ser o amor incondicional? Você. Sim, a gente é que impede a felicidade de chegar e o paraíso de se materializar pela falta de pureza, ou seja, falta de amor. Amor a Deus, amor a si próprio e amor ao próximo. Através da criação de máculas, impurificamos nosso espírito. Maus pensamentos, más palavras e más ações maculam nosso espírito e o mundo espiritual. Quanto mais mácula, menos iluminado e vibrante é o espírito da pessoa. Mais baixo é o nível espiritual dela e mais suscetível à influência de seres espirituais de baixo nível ela está. Já falei que Deus é muito bom, não falei? Então, para não deixar o ser humano se afundar e se autodestruir, fomos abençoados com o fenômeno da purificação. Ao atingir um determinado nível de máculas criadas, há o acúmulo das mesmas e então é desencadeado um processo natural de limpeza e eliminação. Similar ao que acontece dentro da nossa casa. O tempo passa, a casa é usada ou não e vai acumulando sujeira. Tem que haver limpeza e eliminação da sujeira para que a ordem, a harmonia e o belo sejam reestabelecidos. Isso acontece no espiritual, sendo chamado de purificação do espírito, e no material, chamado de doença, conflito e problema financeiro. Sim, isso é um processo. Processo que quer te levar para outro nível de ser vivo e alcançar o estado que foi planejado por Deus para nós, que é de sermos seres divinos em matéria. Para tal, devemos ter consciência do que é a purificação, o porquê dela acontecer e como solucioná-la. Purificação é o processo de realinhamento com a verdade divina e de restauração do equilíbrio real das coisas por trás dos fatos. A desarmonia momentânea é o caminho de retomada da verdadeira harmonia. A causa da desarmonia aparente que a purificação nos traz está nas ações antinaturais do ser humano. A culpa de você estar purificando é sua e somente sua. Há purificação porque ainda existe mácula no espírito. Quando você entende isso, aí sim você pode analisar a purificação em questão para aí agir de modo a modificar essa realidade. É como se todo pecado que você comete ou mácula que você cria tivesse um preço. Você pode pagar com sofrimento ou com dedicação a Deus, ou seja, fazendo bem ao próximo. Essa situação é bem similar à situação de um condenado criminoso. Ele cometeu um crime, foi julgado e vai ter que cumprir uma pena determinada pelo juiz. Mas às vezes, o criminoso, por causa de X, Y, Z, consegue cumprir a pena com trabalho voluntário. A mesma coisa acontece com a gente, só que relacionada à nossa vida espiritual em matéria. Assim acontece no mundo espiritual. Quando alguém peca aqui em pensamentos, sentimentos e ações antinaturais à divindade humana, é feita a comunicação de tal delito a um fórum no mundo espiritual que se assemelha a um palácio da justiça. Essa comunicação ocorre através do elo espiritual que nós temos com esse fórum. Lá, tudo o que fazemos está anotado. Tudo. Nossos delitos são julgados de acordo com o grau de perversidade. A pena a ser paga é então materializada aqui na Terra. Quando você realmente entende isso, acende a verdade de que você é responsável pela sua felicidade e infelicidade. Você percebe que só mudando o seu interior,
o seu pensar, agir e falar que você muda a sua vida. Como praticar essa verdade? Tendo controle sobre si próprio, controlando seus pensamentos, sentimentos, controlando suas palavras, o seu julgamento, a sua vontade de falar da vida do outro, evitando agredir, tendo controle sobre o tipo de pensamento e sentimento que você permite te influenciar. Apenas suas palavras, suas atitudes, suas decisões, seus sentimentos e seus esforços estão sob seu controle. Todo mais está fora de seu controle. Tudo. E ainda bem, né? Deus sabe de tudo que faz e faz certo. Até porque, imagina se a gente tivesse controle sobre nós e sobre os outros. Já é tão trabalhoso controlar nosso egoísmo, nosso apego, controlar nossos sentimentos, nossas ações e atitudes, e aí ter um maior controle sobre a nossa realidade. Que dirá fazer isso em nós e no outro também. Por isso, nós temos que praticar e servir de exemplo. Dessa maneira, nós nos salvamos e salvamos o outro, dando o exemplo e mostrando o caminho. Dando o exemplo e mostrando o caminho. O caminho é a prática de virtude. A prática de virtude é a verdade. A verdade é o amor universal e o sentimento altruísta. O amor universal e o sentimento altruísta é o amor incondicional. O amor incondicional é Deus. Deus é a verdade, a origem e o fim. Purificar é voltar ao original. Purificar é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Essa é a verdade dos dois mundos. Agora cabe a você aprender, praticar, compreender e ter fé. Você tem fé? Só tendo fé e confiando em Deus, acreditando nele e entregando a Ele a sua vida, aceitando o Messias como seu Salvador, que essa elevação espiritual acontece com consciência, equilíbrio e alegria. Você é a questão. Você é a solução. Você é a salvação. Para de culpar o outro por você estar triste, mal ou infeliz. Para de culpar o lugar que você está. Para de culpar a situação conflituosa que você vive. Para de culpar a limitação de saúde que você está passando, de ser a culpada da sua infelicidade. Você é o culpado disso tudo que está acontecendo na sua vida. Você. Nós temos que nos dar conta de nossos erros, de nossas falhas. Nós temos que estar atentos nas nossas ausências. Onde estamos ausentes de amor? Onde estamos com expectativa? Onde estamos com julgamento? Onde estamos com apego? São esses sentimentos e julgamentos que impedem este mundo de virar paraíso. Deus só permite essa aparente desarmonia por causa de nossas próprias ações antinaturais. Então agora, junto com Deus, Deus Akanon, Meishu Sama e Kyosho Sama, vos propõe uma reflexão sobre o que está acontecendo na sua vida, que é de seu desagrado. Por que isso está acontecendo? Onde eu posso mudar? O que está sob meu controle para melhorar a situação? Ouvir mais do que falar. Respirar profundamente sempre. Fazer o bem ao próximo. Alegrar outras pessoas. Agradecer a Deus. Afirmar beleza, honestidade,
verdade, alegria e ser a mudança na prática. Alcançando o nível de mestre, alcançamos a liberdade e felicidade. Por isso digo mais uma vez: tenha fé, fica na paz. Eu sou a presença que nunca falha ou erra. Eu sou a presença que nunca falha ou erra. Eu sou a presença que nunca falha ou erra. Gratidão. Gratidão, Deus Supremo. Gratidão, Deus Akanon. Gratidão, Messias Meixo Sama. Assim seja.